Estamos de volta com Palavra Aberta. O programa Palavra Aberta está de volta e o nosso convidado desta semana é o Dr. Cleberson Siqueira, que está aqui conosco no estúdio. Estamos falando sobre a PL 122. No primeiro bloco, nós finalizamos falando sobre o aspecto constitucional. O artigo 1º da lei diz assim: serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual, identidade de gênero. Então, esse é o primeiro artigo. Dentro desse primeiro artigo, ele não fere um princípio constitucional? Será que essa lei não é inconstitucional, doutor? Na verdade, muito tem se falado disso, da inconstitucionalidade do projeto de lei 122. Na verdade, a nosso ver, ele é plenamente constitucional. Porque a liberdade de expressão, ela é um corolário, é um princípio constitucional importante, mas que não é ilimitado, não é total. Ele tem as suas restrições, como qualquer princípio constitucional tem restrições, né? Essa é a parte, talvez, que tenha gerado mais polêmica no projeto de lei. Alguns grupos religiosos, certo? Defendendo, obviamente, os seus interesses, evangélicos e católicos, têm expressado esse sentimento em relação à lei. Uma coisa que é bom frisar, diferente você ter uma opinião e gerar uma opinião homofóbica de uma simples expressão de que você não concorda com aquilo. É o que eu já ia tentar interromper o senhor para nós comentarmos o seguinte: o Brasil, nós fazemos críticas à presidente Dilma, fazemos crítica ao judiciário, até mesmo o legislativo, às ordens, a OAB, todos recebem crítica, né? Então, isso não seria então, uma forma de cada um expor, né, o seu livre pensamento. E dentro aqui do projeto de lei, que a gente pode observar que, no caso, restringiria, ou não? Na verdade, desde o nosso ponto de vista, não restringe, uma vez que as pessoas, especialmente os religiosos, podem continuar pregando a sua palavra, pregando os seus ensinamentos, desde que não ultrapassem um limite e comecem a fomentar a homofobia. Um exemplo básico se eu sou um líder religioso e eu não concordo, a minha crença não concorda com o homossexual, eu posso muito bem dizer para a igreja ou num programa de televisão como nós estamos aqui, que essa prática, segundo as nossas crenças, é pecado. Mas aí não seria uma prática homofóbica? Porque aí ele estaria expondo uma opinião. Seria homofóbica se, ao contrário de dizer que, segundo as crenças da nossa religião, a prática da homofobia, do homossexualismo é pecado, eu dizer que essas pessoas são doentes, que essas pessoas são seres diferentes do que nós somos. Aí você partiria para o campo da homofobia. Enquanto eu sustento a minha opinião de que a nossa crença, a nossa religiosidade não permite, porque nós entendemos que é pecado, eu estou expressando a minha opinião. A partir do momento que eu fomento, certo, que essas pessoas são diferentes, que essas pessoas não merecem o mesmo tratamento nosso, aí eu parti por homofobismo, e aí eu posso ser censurado, sim, isso, sem que ela seja inconstitucional, sem que a lei seja Doutor, tem aqui o artigo 8º que diz assim: impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais públicos ou privados, aberto ao público em virtude das características previstas no artigo 1º desta lei, pena de reclusão de 2 anos, de 2 a 5 anos. Então aqui diz a lei nesse aspecto, é o que o senhor está falando. Por exemplo, tem um casal de homossexuais num restaurante, e se o proprietário do restaurante pedir que eles saiam de dentro do restaurante, por ele não querer aquela situação ali dentro, seria uma prática, seria uma decisão dele, ou seria ele estaria infringindo a lei? Ele estaria infringindo a lei, e pelo projeto de lei 122 ele estaria praticando um crime, né? Só no fato dele pedir para que eles
Se retirassem... Se for em razão da orientação sexual, é crime, pelo projeto de lei 122. Na minha opinião, até, é crime mesmo antes do projeto, que você está tratando pessoas iguais desigualmente, aí são seres humanos, né? A questão nós falamos em 4 tópicos, certo? O primeiro é o laboral, do patrão destratar ou mandar embora em razão da orientação sexual. O segundo, o criminal, das agressões que nós temos visto na TV, nas telenovelas, etc. O terceiro, o constitucional, da questão da opinião pública. E esse é o quarto aspecto, que é o aspecto público, que, na minha opinião, vai ser o que vai mais gerar polêmica daqui para frente, que são as aparições públicas, as trocas de carinho públicas de casais homoafetivos. Certo, doutor, nós vamos mais uma vez ao intervalo comercial. Já estamos de voltando já com esse quarto tópico, que é a opinião pública em relação à PL 122. Programa Palavra Aberta, volta em instantes, não sai daí. Voltamos em instantes com Palavra Aberta.